Na hora que você dá um balanço, na hora que você conta tudo que você tem na vida, faz um inventário físico mesmo, tudo que você tem de crédito, tudo que você tem de débito, você chega a um resultado onde você tem uma radiografia financeira da sua empresa. O balanço é tão importante, gente, que se qualquer um de vocês aqui tiver uma casa de negócio, tiver uma indústria, seja o que for, se você me mandar pelo menos 2 balanços, eu lhe garanto que tudo que você me perguntar acerca das suas finanças na empresa, eu saberei te responder. Mas eu te garanto que, se você nunca teve o hábito de fazer balanços, eu te garanto que de posse desses balanços da tua empresa, eu te faço 10 perguntas e feliz de você se conseguir me responder uma. Ou seja, eu não conheço teus negócios, mas eu vou passar a conhecer das tuas finanças muito mais do que você mesmo. Quando você dá balanços numa empresa, você consegue inclusive prever o futuro dela. Através do balanço você tem resultados fantásticos. Se você que tem negócios, a partir de hoje, você passar a dar balanços, você vai ver a sua empresa por uma visão, por um ângulo que você nunca tinha visto na vida. Você vai perceber que trabalhar no mundo dos negócios sem dar balanços é brincar de roleta russa. Um dia a arma dispara e você vai ver indo por água abaixo os frutos de décadas de trabalho. E tudo isso porque uma coisa tão simples como essa não foi posta em prática. Se você abrir os olhos para isso daí, você vai ter o controle absoluto das suas finanças e você nunca irá à falência. É uma coisa simples, extremamente óbvia. Você pode adquirir ajuda aí indo ao Sebrae. Eu posso te dar essa orientação via e-mails. Você vai colocar em prática e as coisas vão mudar na sua vida. Você vai ter a sua empresa na palma da sua mão. Nós vamos falar agora de princípios que geram riquezas. Olha, se você vê na parábola dos talentos, Jesus Cristo mostrou claramente que haviam 3 pessoas que receberam talentos. Essas 3 pessoas representam 3 grupos sociais. Aquele que nós denominamos de classe A, B e C. E acontece que Jesus, naquela parábola dos talentos, ele emitiu grandes elogios a 2 grupos que pegaram os talentos e saíram para negociar. Então, se você já descobriu que não é um gênio, resta para você só e somente só a alternativa de negociar. Gerar riquezas, você vai gerar colocando em prática princípios que vão fazer com que o dinheiro se multiplique. Sam Walton, o homem que fundou o Walmart, no início ele pegou $20 mil emprestado do seu sogro e ele ia montar um pequeno negócio na cidade grande. Mas a sua esposa detestava cidades grandes. O que ela gostava mesmo era de morar em cidades de no máximo 10 mil habitantes. Por conta disso, ela teve uma ideia para colocar o marido onde ela queria. E de maneira muito hábil, ela disse para o marido que, com tão pouco dinheiro, se ele fosse para uma cidade grande, iria competir com pessoas que tinham muito mais dinheiro do que ele. E ele fatalmente seria liquidado. E que se fossem para o interior, para uma cidade pequena, veja que mulher sábia. Lá, eles teriam pouco dinheiro, mas os seus concorrentes também teriam poder econômico pequeno. E eles iriam chegar com uma vantagem, a da prestação de serviço. E ele foi convencido por essa ideia. E foi ao interior. Lá ele abriu um supermercado pequeno. Ele era extremamente econômico. Para vocês terem uma ideia, no livro que conta a biografia dele, diz que quando ele tinha mais de 100 lojas,
ele foi inaugurar certa vez uma de suas novas lojas, e para economizar o dinheiro de uma pousada, ele dormiu no chão da casa daquele que seria o gerente do seu supermercado. Porque o gerente havia alugado uma casa, mas os móveis dele ainda não haviam chegado. E a família também não tinha chegado. Então o que foi que ele fez? Ele foi junto com uma parte da diretoria, o São Walter, para inaugurar aquela loja, e levou toda a diretoria dele para dormir no chão, na casa daquele seu gerente. Um homem com mais de 100 lojas, ele ainda estava disposto a pagar esse preço. Mas o que foi que ele fez? Ele abriu a primeira loja, e ele era extremamente econômico, e ele começou a juntar dinheiro, a poupar. Abriu uma segunda. Com o lucro de 2, ele abriu a terceira. Com o lucro de 3, ele abriu com muito maior facilidade a quarta. O que foi que ele fez? Ele passou a multiplicar riqueza, multiplicando unidades. Ele investiu em comércio, e ao invés de se preocupar em ampliar os seus pontos comerciais, ele ampliou foi o número de pontos. Tem muita gente no meio do nosso povo que está sendo prejudicado porque a vaidade fala mais alto. A gente investe no negócio e a gente quer ter o prazer de ter a loja mais bonita da cidade de Assis. E aí todo o dinheirinho que entra, a gente vai lá e dá uma arrumada nas instalações. E resultado, você passa a vida inteira arrumando instalações, ela vai envelhecer, você compra outras, ela vai envelhecer, você gasta o dinheiro novamente em outras. Não. Nós precisamos fazer aquilo que São Walton fez lá. Você monta um negócio, quando você tiver um dinheirinho sobrando, você abre um segundo negócio num outro lugar. Mas o que é que você vai fazer? Você vai ter que fazer inicialmente, com pouco dinheiro, longe dos poderosos. O que São Walton não sabia e morreu em 92, vítima de um câncer, morreu sem saber, é que essa estratégia não era dele e não era da esposa dele. Essa estratégia foi de Deus. No livro de Josué, no capítulo 6, tem o seguinte episódio. Josué precisava ir para uma batalha contra a cidade de Jericó. Mas era uma cidade de gente fortemente armada e de muralhas intransponíveis. E ele não sabia o que fazer para vencer aquele povo. E o que foi que ele fez? Ele pediu ajuda a Deus. E Deus disse para ele: Josué, você durante 7 dias vai dar uma volta em torno das muralhas de Jericó em silêncio, uma vez por dia. No 7º dia você vai dar não uma volta, mas 7 voltas. Sendo que 6 você vai dar em silêncio. E a 7ª volta vai chegar um momento em que os sacerdotes vão te dar um aviso, e você vai lançar o grito de guerra, e todo o teu povo de batalha vai partir em direção às muralhas, e o resto deixa comigo. O que foi que eu entendi nisso? Antes de conhecer a história de São Walton. Muito antes. Eu entendi o seguinte. Deus estava me dizendo: Lenildo, você tem pouco dinheiro? Abra um negócio longe dos poderosos. Porque se você abrir ao lado deles, eles vão arrebentar com você. Eles vão destruir você. E o que foi que eu fiz? O pouco dinheirinho que eu tinha, eu abri um pequeno negócio numa favela, cercada de marginais. Alguns dos meus principais clientes eram assaltantes de banco, eram assaltantes de mercadinhos. Mas eu não tinha dinheiro para competir com os poderosos. Eu fui abrir lá, mercadinho pequenininho. Com o dinheiro que eu economizei, eu abri o segundo. Depois, com o dinheiro de 2 lojas, abri o terceiro. Quando eu reuni em 97, alguns amigos e meus irmãos, para dizer para eles como era que Deus iria me dar prosperidade, e que eu disse de uma maneira até infantil: olha, eu vou abrir uma loja,
Mas com o lucro de uma eu vou abrir a segunda. Com o lucro de duas eu vou abrir com mais facilidade a terceira. Com o lucro de 3 eu vou abrir com mais facilidade ainda a quarta. Vai ser muito mais fácil eu abrir a 10ª do que a segunda. Quando eu disse um negócio desse, todas as pessoas que eu havia reunido para tê-las como testemunhas, disseram para mim o seguinte: se fosse fácil assim, todo mundo seria rico. Ninguém acreditou e eu dei graças a Deus. Por quê? Porque quando você tem um sonho, que todo mundo acredita nele, desista. Porque não é sonho de Deus. A pessoa que me trouxe, o Luiz, que foi o rapaz que me trouxe da cidade de Marília para cá, ele estava me dizendo que o sonho dele era abrir um próprio negócio. Ele é empregado, mas ele estava comprando um trailer para vender sanduíches. E eu disse: teus amigos, teus parentes, o que é que acham disso? Ele disse: todo mundo acha que é loucura. Eu digo: então é de Deus. Pode colocar em prática, porque eu nunca vi um sonho que todo mundo diz que é bom ser de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não teria gritado um dia: solta Barrabás. O povo teria dito: crucifica Barrabás e solta Jesus. Eu estou aqui nesse momento. Se houver uma necessidade na nossa empresa, e alguém tem uma dúvida e liga para mim e eu não consigo atender, o telefone está desligado, a norma da nossa empresa é: reúne todos os nossos supervisores, diga qual é o problema e diga qual foi a solução que veio à sua mente. Se todo mundo disser que você tem razão, não põe em prática porque você está errado. E é assim que acontece na nossa empresa. Tem lá um problema, não conseguiram falar comigo, reúne o pessoal. Olha, gente, a ideia que eu tive foi essa. Aí todo mundo diz: é boa. Aí ele diz: não posso botar em prática. Aí tem que botar o contrário do que ele disse e dá certo. Por quê? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Quando eu disse isso, todas aquelas pessoas que disseram que eu estava errado, eles até hoje continuam do mesmo jeitinho que estavam em 97, financeiramente falando. Mas a minha vida mudou. Então eu estou falando para você aqui de princípios onde São Walton colocou em prática. No livro de São Walton, se vocês tiverem a oportunidade de ler, lá no prefácio está dizendo o seguinte: se você comprou esse livro pensando em encontrar nele uma fórmula mágica ou uma estratégia fenomenal para se dar bem na vida, você fez o pior investimento da sua vida. Porque nele há o que existe de mais simples para alguém vencer na vida. E quando você vai olhar a história de São Walton, gente, pelo amor de Deus, foi só e somente só isto. Todo o dinheiro que chegava às mãos dele, ele retinha com unhas e dentes, a ponto de, com mais de 100 lojas, ele dormir no chão para economizar dinheiro de uma pousada de 5ª categoria. E tudo que ele fez com esses recursos foi, ao invés de deixar uma loja bonita, ele investia abrindo uma outra loja. Se você trabalha numa atividade onde você não pode ficar abrindo, você tem uma indústria, a coisa muda um pouco, mas o que é que você pode fazer? Ao invés de você ficar gastando seu dinheiro com carros caros, com viagens fantásticas, deixando a sua indústria a mais linda do país, deixa ela feia mesmo, porque o teu cliente não está comprando a tua indústria não. O teu cliente está comprando o teu produto. O que é que você precisa? Colocar bases em lugares onde você ainda não se faz presente, para que você possa ter clientes que você